Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito bem. Então, meus queridos estudantes de engenharia de produção, e como falei para vocês, as aulas de engenharia econômica de maio e junho desse segundo bimestre, nós vamos fazer parte aí. Eu vou dar sempre um contexto inicial por meio de vídeo, e depois 20, 35, 20, 40, me desculpe, lá pelas 21h35, 21h40, nós vamos estar em sala de aula para esclarecer todas as suas dúvidas, tá certo? Então, sempre aí eu vou deixar um vídeo expondo o assunto, o tema, como por exemplo, hoje, o que vai ser? Vai ser o seguinte, né? Operações básicas da HP12C. Muito bem. Então, dentro dessa questão da HP12C, né? Que é essa calculadora aqui, né? Essa calculadora aqui, está certo? Nós vamos trabalhar muito esse bimestre, certo? E eu vou mostrar passo a passo para vocês, tá bom? De como utilizar, ok? Então, pessoal, a HP12C é a mais utilizada no mundo, como uma ferramenta, né, rápida, né, para fazer cálculos em matemática financeira e também estatística. Ela é muito boa nisso, ela é muito prática, muito útil. E também operações com percentual, certo? Então ela lida muito bem com juros compostos, principalmente quando você tem a questão de renda certa, as anuidades, a questão de sistemas de amortização, de depreciação. Então, nós vamos hoje focar isso, a questão de operações básicas e estatísticas com HP12C, tá? Então, tem em mãos HP12C, pode ser um emulador no celular, mas no dia da avaliação, utilize a calculadora HP12C física, tá? Essa aqui pode ser a Platinum? Pode ser qualquer versão da HP12C. Então, vamos conhecer, então, essa calculadora aqui que faz sucesso já há 30 anos, né? Eu fiz a minha faculdade aí de administração, fiz o meu mestrado e continuo utilizando para tudo. E é muito prática, útil e fácil de utilizar, tá? Então vamos lá, vamos aprender a como utilizar essa maquininha fantástica, certo? Vamos lá. Então, pessoal, eu vou aqui, então já deixar aqui justamente vamos aprender passo a passo. Tá joia, pessoal? Então nós temos aqui diversos modelos. Tem o dourado, que é o mais tradicional, né? Tem o modelo prateado, certo? Que tem mais umas funções a mais, certo? É um pouquinho mais cara. E tem os emuladores, né? Para tablets, para celular, enfim, ok? Ou mesmo em notebooks, computadores, enfim, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos aprender o passo a passo disso, pessoal. Então vamos lá. Muito que bem. Então, vamos começar aí, vocês tendo em mãos a HP12C, nós vamos ter aí o principal botãozinho que está aqui no canto inferior esquerdo. Vocês podem ver que a HP12C é em forma de matriz, né? As teclas estão dispostas em colunas e linhas, certo?
Ok? Então, ali a primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. 10 colunas, tá certo? Por 4 linhas. Ok? Então, como é que seriam essas questões aqui? A primeira e mais importante tecla é 1. Aqui você liga e desliga. Tá? A HP12C. Tá bem? Então, olha só aí. Você vai ver aqui. Ó, emulador aqui, tá certo, pessoal? Ó. Aqui você vai ligar e desligar. Claro que o emulador sempre vai ficar ligado. Tá bem, pessoal? Então, vamos em frente, tá? E aí, uma característica muito própria aqui da HP12C são as funções. Ela tem 3 funções. A principal, que você pode ver aqui, as teclas todas aqui em branco, né? Todas aqui funções em branco, é a principal, é a mais utilizada. Depois nós temos a função laranja, né? A função laranja, que é a função F. Tá vendo? E a função secundária, que é a G. Tá? Então é bem destacado, né? Vocês estão vendo que a função laranja, as funções estão aqui acima das teclas, e a função secundária azul está aqui numa saliência da tecla abaixada, né? Então, nós temos essas 3 funções: a função principal, a função secundária e a função branca. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Mas uma das características maiores da HP12C, e que vocês têm que ter uma nova forma de pensar de como ter a lógica, né, de fórmulas, é o RPN. O que é o RPN? É a notação polonesa. Foi um matemático polonês que fez essa notação para agilizar os cálculos, certo? Principalmente quando de operações básicas. E outra característica que nós vamos ver, que é as pilhas de registradores. É uma coisa bem característica da HP12C. São essas questões aqui que estão no algoritmo, na concepção da HP12C, que revolucionaram, na verdade, né? Mas como é que seriam essas duas características que diferem de outras calculadoras, né? Então, primeiro aí está aí o matemático polonês Jan Łukasiewicz, né? Meu Deus, Łukasiewicz, né? Meio ruim essa pronúncia, né? Afinal, não entendo nada de língua polonesa, né? Mas a notação matemática ofereceu aqui uma facilidade para contas em máquinas, certo? Isso agilizou muito a questão de processamento de dados e, claro, de formulação, né, de fórmulas, né, e contas em máquinas, tá? Ok? Então, é uma lógica reversa. Por que é uma lógica reversa, pessoal? A lógica normal que você tem é 1 mais 2 igual a 3, né? Mas o RPN é o seguinte, é reversa polonesa notação. Por isso, RPN, né? Tá certo? É a notação polonesa reversa. Até a gente fala RPN, mas é notação polonesa reversa, né? Ok? Então, como é que funciona isso? Vamos ver alguns exemplos disso, pessoal. Então, vamos lá. A álgebra convencional, como eu falo, 235 e 121. Você vai somar os dois, vai dar aí os operandos, né? Então, esses valores, essas variáveis são os operandos. E você tem o operador, mais, menos, né? Dividido, multiplicado, são os operadores, né? Matemáticos, certo? E com isso você vai ter instrução que vai ser dada igual,
e você vai ter o resultado, certo? Quanto à notação polonesa, gente, então vai ser aqui, você vai ter as questões do operandos, você vai entrar com esses dados. Você pode ver que na HP12C, tá? Não tem o igual. Ó, vocês podem ver. Tem igual? Não. Tem o Enter. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. 235, Enter, 121, mais. Está vendo como é diferente a coisa? Olha só, então você entra com os operandos e depois com operador da instrução, certo? E com isso você tem um resultado, tá? Então é uma forma diferente. Enquanto que a álgebra convencional você parte da operandos, entre os operandos você dá o operador e depois a instrução, não. Na notação polonesa você dá a entrada dos dados e você tem o operador da instrução e com isso você já tem o resultado. Certo? Então você tem menos, aqui não tem a questão de instrução. A instrução já vem direto. Então isso facilita e muito os cálculos, pessoal. Está vendo como facilita? Muito que bem. Então, pessoal, olha só. Então o igual não se usa na HP12C, tá? Tá certo? Então essa instrução não se tem na HP12C. Tá? Isso é consideração com a notação polonesa reversa, RPN. E a questão da pilha operacional. A pilha operacional, ela tem aqui 4 pilhas. Então, que a gente chama de registro. O registro X, Y, Z e T. O que é? Não seria bem uma memória. Ela deixa esses registros e você vai trabalhando com esses registros que estão na pilha operacional. Certo? Então vamos ver como é que se trabalha com esses registros, ok? Então vamos lá. Os registradores, eles processam as operações, certo? Por isso que não tem a instrução, porque vai se acumulando aí nessas 4 pilhas, certo? X, Y, Z, T. A X, gente, é o que está no visor. É o que está no visor. Então, você pode ver aqui, tá? O que está no visor aqui, certo? Aqui é o registro X. Ok? É o registro X. Muito bem. E sempre que a gente quer limpar o registro X, a gente utiliza o CLX. Por isso que tá CL vem de quê? Clean. De clean. Tá? E veja que é na questão da função branca principal. Tá? Eu não estou acionando a função laranja nem a função azul. É a função aqui principal. CL clean, vem de clean, X, limpeza do registrador X. Certo? Então vamos lá. Como é que funciona a pilha, gente? A pilha vai funcionar o seguinte. Eu tenho 8, aí eu dou o Enter, ele vai para pilha Y e fica na X, porque está no visor. Se eu dou o 4, eu digito 4, então quer dizer a pilha X fica 4, mas na pilha Y continua o 8. Se eu der o mais, ele vai dar 12. Olha só. Certo? Olha só. Então aqui, ó. 8. Quando eu dou o Enter aqui, ó, ele foi para a pilha Y, mas está na pilha X.
Quando eu digito 4, então ela fica a pilha X4, mas o Y está o 8. Quando eu dou mais, vai vir no visor 12, que vai ser na pilha X. Certo? O 8 vai estar lá no Y, sim, ó. Se você vir aqui na tecla ao lado, aqui, ó, e apertar, você tem justamente aqui limpo. Por quê? Porque você já fez a operação. Tá? Já fez a operação, então deu instrução, então limpou esse registro. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar ali. Certo? Então CLX vai limpar o registrador X. XY, ele vai trocar X por Y. O R setinha para baixo, quer dizer roll down, ele vai rolar pilha para baixo. E clear, né, vai limpar todos os registros da pilha. Tudo. Não só o X, mas todas as pilhas. Tá? Ok? Limpa a memória não seria acesso, limpa a pilha, né? Todas as pilhas, né? Ok? Então vamos fazer aqui uma questão aqui, ó. Vamos nessa. Vamos ver como é que seria isso. Olha lá. Vamos ver aqui como é que eu faria aqui, tá? Então, olha só, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou limpar. Quando eu quero limpar tudo, eu aperto o F, vai aparecer o F aqui, ó, no canto inferior esquerdo do visor e vou também apertar o CLX. Quando eu faço isso, F, CLX, eu estou aqui, né, a função laranja, que é o reg. O que ele está falando aqui? O que tu está dando falando? Não fala. Você está aplicando o comando, né? Ora, falando. Desculpe, tá, gente? Quando você tem no F, aqui, e depois aperta o CLX, você está falando, mais uma vez falando, meu Deus, dando a instrução para a máquina, para HP12C, de limpeza total dos registros da pilha. Então está tudo certinho aqui. Veja que ele traz como default 0.00, né, com 2 casas decimais. Se você quer aumentar ou diminuir, você pode aumentar ou diminuir essas casas decimais. Mas depois a gente vai ver isso, tá? Importante aqui são as pilhas. Eu vou dar aqui o 123. Quer dizer, quando eu digitei isso, está na pilha X. Vou dar um Enter. Ele colocou para Y, mas também está na X. Agora eu vou apertar aqui, né? Vou digitar aqui o número 345, como está no exemplo, tá? Certo? Então agora eu tenho a pilha X345 e na Y está 123. Eu vou dar um Enter, outro Enter, tá? Agora o que eu tenho? Eu tenho na pilha Z um 123, na pilha Y 345 e na pilha X 345. Certo? Agora eu vou digitar o número aqui 567. O que vai ter? Na pilha X 567, na pilha Y 345 e na pilha Z, tá? 123. Quando eu dar o Enter aqui, certo? Então vai ficar o seguinte, na pilha X 567, na pilha Y 567, na pilha Z 345 e na pilha X 123. Agora eu vou digitar 789. Tá? Vou dar 789. Agora eu vou dar o roll down. Onde fica o roll down? Olha só, fica na terceira coluna, terceira linha. Ó, 1, 2, 3, 3 linhas. 1, 2, 3. Vou apertar aqui, ó. 567, tá vendo? Y. Na Z, 345. E na T, 123. Correto?
Agora eu vou dar um outro roll down, ele vai 789. Agora eu vou dar um enter aqui, tá, gente? E vou fazer o roll down para vocês verem que está 789, 789, 567, 345, ó. 789 na Y, na Z 567 e na T 345. Tá bem? Então são essas pilhas. Isso ajuda muito nos cálculos, tá, pessoal? Beleza? Então tá. Agora vamos no registrador XY. A gente viu que você pode alternar, né? Do X para o Y e do Y para o Z. Também ajuda muito nos cálculos. Certo? Aqui, ó. Então vamos lá, ó. Ó, XY, ó. Como é 789, eu vou colocar, que estava na XY, ele vai dar 789. Mas vamos colocar aqui 123, né? Então vamos dar o XY. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Ele vai trocando, intercalando, né? Certo? Entre X e Y. Certo? Beleza? Então, vamos agora falar sobre as funções azuis, amarelas ou laranjas. Uns falam amarelo, outros laranja, mas é a função não principal, primária, né? E que é amarelo ou laranja, tanto faz, aí tá, ok? E azul, tá certo? Então vamos nessa. Então você já tem aqui as funções especiais amarelas ou laranjas, tá? Isso é indiferente, a cor aqui, para mim é laranja, tá? Tá bom, pessoal? Então são essas que estão acima das teclas, tá vendo? Ok? Tá certo? Então, nós vamos utilizar, sim, principalmente sistemas de amortização e depreciação, tá? Então, sempre acionado pela tecla F, ok? É bem intuitivo, né? Bem intuitivo, né? Então, você tendo F, você vai acessar todas essas funções aqui acima, né? Das teclas, né? E você vai ter aí o primeiro passo, sempre limpe tudo que está registrado na calculadora, é o FCLX, que é o FREG Clear, né? Limpa todos os registros. E você tem as funções especiais azuis, certo? Que é a função G, né? A função G que tem aqui uma saliência abaixo das brancas, né? Das teclas aqui você vai apertar a tecla, mas quando você apertar o G, você vai ter as funções azuis, né? Tá certo? É bem fácil e intuitivo, não tem dificuldade nenhuma, né, pessoal? Certo? Então aí você vai usar, por exemplo, o LN, é o logaritmo neperiano natural, né? Você acessa essa função algébrica, né? Só para dar um exemplo. E aqui tem os registros financeiros, que a gente vai utilizar muito, pessoal, né? Que são essas funções aqui da primeira linha e nas 5 primeiras colunas, né? Que é o N, que é o período, o tempo, o I, que é a taxa, PV, que é o valor presente, PMT, que é a parcela, a prestação, e o FV, que é o valor futuro, montante, tá? Isso a gente vai usar direto, tá, pessoal? E nós temos aqui essas teclas aqui, ó, o STO, que é Storage, e tem o RCL, que é o Recall, a recuperação, né? Tá certo? Essas aqui permitem você fazer aqui registros de memórias, de valores, até 10 registros de memórias, tá? De valores, tá? Ok? Então, nós vamos ver aqui as funções essenciais financeiras que a gente vai utilizar muito em juros compostos, tá, pessoal? Então, como falei, a gente vai utilizar essas NI, PV, PMT, FV e CHS. Mas também tem operações de estatística, ok? A gente vai ver aqui operações de somatório, média aritmética, média ponderada, desvio padrão e regressão
linear. E vocês vão ver que é muito fácil. E o acesso a essas funções é pela função G, né? A secundária azul, né? A gente vai ter exercícios práticos disso aí, né? Então são essas teclas de estatística, pessoal. Também tem funções matemáticas, como potenciação, raiz quadrado, inverso de um número, antilogaritmo natural. Nós vamos também utilizar essas funções matemáticas que estão aqui, ó, na função principal. Está na segunda linha, na primeira, segunda e terceira coluna. Tá, pessoal? E tem as funções de limpeza, né? A que mais a gente vai usar é o freg, né? Essa aí vamos usar direto, tá? E lembrando que tem também programação HP12C, mas a gente não vai precisar usar a questão de programação. As teclas de limpeza estão aqui, né? Elas estão na segunda, terceira linha, a partir da segunda coluna, certo? Vai na terceira, quarta e quinta e sexta coluna, certo? Então aqui tem outras teclas também que são utilizadas. A gente não vai usar mais o que? Roll down, XY, CHS bastante, né? E Enter. Essas aí vamos usar muito, tá? Então vamos lá. Esses exemplos aqui, então, pessoal, nós vamos fazer aqui presencialmente. Eu vou fazer com vocês esses cálculos aritméticos simples. Mas se vocês quiserem já fazendo e tirarem as dúvidas quando chegar, tudo bem. Até acho muito melhor. Então façam esses exercícios aqui, tentem fazer, mas eu vou fazer aqui pessoalmente e presencialmente com vocês. Como falei para vocês, né? Hoje é dia 11 de maio, então vou chegar lá pelas 21h35, 21h40 para dar todas as orientações, tá bom, pessoal? Então daqui a alguns momentos já a gente vai passar aí com vocês e vai conversar sobre isso, tá? E tirar todas as suas dúvidas. Valeu, pessoal. Obrigado!